Paz, Ingrid. Paz, Gleidson, Ana Raquel, Pastor Rubem. Nesse momento, gente, Ariadne, a paz do Senhor. Vocês vão me falando em relação ao som, se tiver ruim, viu? Quero adorar e te abraçar. Paz, Vivian. Boa noite, Ari. Seja bem-vinda, Amanda. Você é muito bem-vinda aqui no nosso meio. Amanda Magalhães aí entrando. Aleluia. Que boninha. Lugar pra ele estar muito além, mais perto de ti. Paz, Iraneide. Nesse lugar quero adorar e te adorar, meu Senhor. Nós começamos aqui louvando com a música Me Leva Além, do nosso irmão Joseph. Depois eu vou estar compartilhando novamente o vídeo lá em Monte Sinai, no grupo, para que vocês também possam ser abençoados com esse louvor. Que nessa noite o Senhor Deus esteja nos fazendo ir além do nosso ministério, além do nosso chamado. Que o Senhor possa nos fazer ir além no relacionamento com Ele. Vamos orar, para começar. Convidar o Senhor para se fazer presente, Espírito Santo de Deus, nessa noite, Pai, nós te clamamos, Deus. Nessa noite, Pai, nós queremos te dizer, Pai, que é aqui que nós gostaríamos de estar, Senhor, nos comunicando contigo, Deus. Senhor, é neste lugar, Pai, que nós queremos, Deus, estar, Senhor, no teu colo, Pai, te agradando, Senhor, te adorando, Deus. Senhor, não faz sentido nós estarmos aqui, Pai, se o Senhor não estiver, Deus. Não faz sentido, Pai, nós estarmos aqui se o Senhor não se fizer presente, Senhor. Por isso, nessa hora, Espírito Santo de Deus, nós te convidamos, Pai, para se fazer livre no nosso meio, Pai. Espírito Santo de Deus, que nós possamos sentir a Tua presença, assim como os discípulos de Jesus tiveram a oportunidade de sentir, Deus. Senhor, obrigada, Pai, porque a Tua palavra diz que bem-aventurados são aqueles que não viram e creram, Pai. E nós não vimos, Deus, mas nós cremos em cada pedacinho da Tua palavra, Deus. E nós somos bem-aventurados, Deus. Por isso, nessa hora, Pai, nós te agradecemos, Senhor. Nós te agradecemos, Pai, por cada vida que está aqui, Senhor. Entra na casa de cada um, Deus. Senhor, fala com cada uma das pessoas que estão aqui, Pai. Senhor, que essa pregação, que o nosso louvor, que a nossa adoração, Pai, que essa adoração nossa, Pai, chegue em locais, Pai, onde nós nem imaginamos, Senhor. Que a palavra, Pai, independente de sair de Monte Sinai, mas de qualquer congregação, Pai, que fale do Teu nome, Pai. Que essa palavra real e viva e verdadeira chegue em todas as vidas, Pai, do mundo, Pai, na África, nos Estados Unidos, Pai, na Europa, Deus, em toda a Ásia, Senhor. Espírito Santo de Deus, que a nossa palavra, que o Senhor está, Pai, nos ministrando para levar a Tua palavra, Senhor, chegue na Oceania, Senhor, chegue em todos os lugares do mundo, Pai, que a palavra que o Senhor ministre, Pai, em cada um aqui, Pai, todos os dias, Pai, chegue em todos os lugares do mundo, Pai. Senhor, nos faz servos, Pai, para levar a Tua palavra aos quatro cantos do universo, Senhor, e nos prepara, Senhor, para a Tua volta, Pai, porque é isso que tem sentido, Deus, a Tua volta, Deus, a Tua volta. Enquanto isso, Deus, a Tua noiva te espera, Senhor, a Tua noiva te aguarda, Deus. E nós somos gratos, Senhor, por fazermos parte desse corpo, Pai. Nós somos gratos, Pai, por ser Tua noiva, Senhor. Nós somos gratos. E isso é muito bom, gente, nós conhecermos um Deus
tão maravilhoso como esse Deus a quem a gente serve. Seja bem-vindo. Aí o pessoal que entrou depois e que eu já tinha começado a orar, Viviane, Tia Janete, Amanda Oliveira, que todos vocês estejam sendo abençoados pela palavra do Senhor nessa noite. Que o Senhor esteja ministrando o coração de cada um de vocês nessa noite. Que o Senhor possa estar falando conosco, nos abençoando. Estava aqui hoje à tarde pedindo a Deus uma palavra. Na verdade, estou a semana toda pedindo a Deus uma palavra, né? E aí o pastor Rubem me mandou uma mensagem, acho que era meio-dia. E aí a pregação tá pronta? Falei, meu pai, ainda não tá não. Mas Deus é assim mesmo. Daqui pro final do dia, Ele vai ministrar uma palavra para os nossos corações. E eu estava muito confiante, né? Que até o final o Senhor traria uma palavra que fosse do coração dele, né, gente? E fosse o que ele quisesse, da forma que ele quisesse comunicar para nós nessa noite, né? Porque sem o Senhor não tem sentido nós estarmos aqui online, dedicando 1 hora do nosso tempo, né? Então a gente pede hoje, né? Eu acho que é a oração de cada um de vocês, que o Espírito Santo esteja conosco, né? Esteja falando com cada um, esteja ministrando o coração de cada um, né? E que cada um que está aqui ouvindo, que seja abençoado, né? E que esse ministério nosso, de cada um, o chamado de cada um, abençoe vidas, né? Que a palavra do Senhor alcance milhares de pessoas, né? E é isso, gente. Vamos, né, estar aqui falando com o nosso Senhor. E eu perguntando a Deus o que Ele queria ministrar. E desde do meio da semana que eu passei para vocês lá, a música do Anderson Freire, né, da renúncia. Que a renúncia é o preço do equilíbrio, né? E aquela palavra ficou no meu coração. Eu falei, Deus, o que o Senhor quer comunicar? Será que é isso? E Deus já vinha falando comigo desde o programa de rádio, quando meu pai falou lá do samaritano. Eu falei, meu Senhor, te peço que o Senhor esteja me usando hoje, né? E assim por diante, usando os meus irmãos também para estarem levando a palavra. E aí Deus me falou que Ele tem uma palavra hoje de amor, de humilhação, de obediência, de prioridade, de compromisso. Eu falei, Senhor, qual é a palavra de hoje? E Deus me ministrou uma frase que diz o seguinte: Jesus te conhece. Jesus me conhece. Jesus conhece cada coração aqui. E nessa noite o Senhor vai estar falando conosco. Elane, seja bem-vinda, minha amiga. Seja bem-vinda, você é uma querida nos nossos corações. E o Senhor vai estar falando conosco aqui, lá em João, no capítulo 13, a partir do versículo 12, gente. João está lá no Novo Testamento, gente. É o livro dos Evangelhos. E vamos lá, né? Vou começar a ler, vou abaixar aqui um pouco o som para que nós possamos ter um entendimento. E diz o seguinte: depois, isso Jesus estava com os discípulos, tá? Depois de lhes ter lavado os pés, tomou as vestes e voltando à mesa perguntou-lhes: compreendeis o que fiz? Vós me chamais mestre e o Senhor, dizeis bem, porque eu sou. Ora, sendo o Senhor e o mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros. Gravem isso. Porque eu vos dei exemplo, para como eu fiz, façais também. Em verdade vos digo que o servo não é maior que o seu senhor, nem o enviado maior do que o enviou. Ora, se sabeis essas coisas, bem-aventurados sois se praticardes. Então tem um porém, né? Não falo a respeito de todos vós, pois eu conheço aqueles que escolhi.
antes para que se cumpra a palavra. Aquele que come do meu pão levantou contra mim seu calcanhar. Desde já vos digo, antes que aconteça, para que quando aconteceis, creais que eu sou. Em verdade vos digo, quem recebe aquele que eu enviar, a mim me recebe. E quem me recebe, aquele que me enviou. Ditas essas coisas, angustiou-se Jesus em espírito e afirmou: em verdade vos digo, que um dentre vós me trairá. Então os discípulos olharam uns para os outros sem saber a quem se referia. Ora, ali estava conchegado Jesus, um dos seus discípulos, aquele a quem ele amava. A esse fez Simão Pedro sinal, dizendo-lhe: pergunta a quem ele se refere. Então, aquele discípulo, reclinando-se sobre o peito de Jesus, perguntou: Senhor, quem é? Respondeu Jesus: é aquele a quem eu dei o pedaço de pão molhado. Tomou, pois, um pedaço de pão e, tendo molhado, deu a Judas, filho de Simão Iscariotes. E após o bocado, imediatamente entrou nele Satanás. Então disse Jesus: o que pretendes fazer? Faze-o depressa. Nenhum, porém, do que estavam à mesa percebeu a que fim lhe dissera isso. Pois, como Judas era quem trazia a bolsa, pensaram alguns que Jesus lhe dissera: compra o que precisamos para a festa, ou lhe ordenara que desse alguma coisa aos pobres. Ele, tendo recebido o bocado, saiu logo, e era noite. Amém, gente? E essa palavra nos traz várias mensagens, né? O Senhor quer falar conosco, se comunicar de várias formas, através dessa palavra. E eu perguntando: Senhor, o que o Senhor quer comunicar? E aqui no versículo 15, diz: em verdade vos digo, o servo não é maior do que o seu senhor, nem o enviado maior do que aquele que enviou. Ora, se sabeis essas coisas, bem-aventurado sois se praticardes. Então, meu irmão, nessa hora, pergunte ao Senhor: Senhor, me dá um espelho para que eu consiga ver, me olhar da forma que o Senhor me vê. Quem eu sou, Deus? Quem é Jéssica para o Senhor? Quem é Jéssica aos olhos de Deus? Será que Jéssica é uma bem-aventurada? E aqui a palavra diz que o mestre se fez servo, né? Porque ele estava ali lavando os pés dos discípulos. E há uma grande lição para a gente: que no reino de Deus não há maior nem menor, todos são iguais. E nós somos bem-aventurados, mas com uma ordenança, com um se praticardes. Será que nós temos praticado essa palavra? Será que a gente consegue praticar o que a gente prega, o que a gente lê, o que a gente diz? Será que nós estamos sendo bem-aventurados? E Deus falando comigo de tarde, falando: eu conheço a cada um a quem eu escolhi. Eu conheço a cada um. E Jesus conhecia cada um. Ele conhecia Pedro, ele conhecia João, ele conhecia Lucas, ele conhecia Judas. E aí você pode se perguntar: minha irmã, e o que Judas estava fazendo no meio desse povo? Me fale. Você pode estar se perguntando: por que escolheu Judas dentre esses todos? O que Jesus quer comunicar para mim e para você é que, mesmo sabendo da nossa natureza, mesmo sabendo quem eu e você somos, Ele escolhe a todos para dar a oportunidade desses a quem Ele escolheu mudar. Para dar oportunidade todos os dias de nós, com relacionamento com Deus, com presença de Deus, mudarmos. Para nos dar a oportunidade de nos relacionando com Deus, praticando a palavra de Deus, mudarmos. Então, nessa noite, eu já pedi a Deus: Senhor, quem eu sou diante de Ti?
Eu tenho te agradado, ó Deus. As minhas atitudes têm te agradado, Senhor. A minha vida tem te agradado, Deus. O meu casamento tem te louvado, Senhor. O meu testemunho tem te louvado, Deus. Senhor, será que eu tenho sido a serva que o Senhor se compraz? A filha que o Senhor tem prazer em ver praticando o Evangelho? E dentro disso, Deus foi destrinchando várias partes dessa mensagem que eu, apesar de já ter lido esse texto, muitas vezes não tinha visto dessa forma. No versículo 20, quando Jesus diz: em verdade vos digo, quem recebe aquele que eu enviar, a mim me recebe. E quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Isso é muito sério. Porque aí a gente para e pensa, será que nós temos recebido aqueles que Deus enviou? E aqueles que Deus enviou é o seu pastor, a sua pastora, o seu irmão, o mendigo, o seu colega de trabalho. Deus trouxe, Deus criou, é a criação de Deus. Será que nós temos recebido essas pessoas? Será que nós temos recebido no nosso coração, na nossa casa, bem esses irmãos? Será que a nossa vida transparece a vida de Jesus? Porque a Bíblia diz: se você não amar ao seu irmão, a quem você vê, você não vai conseguir amar a Deus que você não vê. E é impossível agradar a Deus sem amar ao próximo. E aí o tempo todo essa palavra fala: porque eu vos dei exemplo para que, como eu fiz, façais também. Em nossos caminhos, em nossos passos, nunca esqueço disso, de um livro que eu li. Em nossos passos, o que faria Jesus? No meu lugar, o que faria Jesus? Será que as decisões que eu tenho tomado refletem Jesus? Será que eu tenho conseguido amar a esse próximo e receber esse próximo? Porque aquele que recebe, aquele a quem Deus enviou, recebe a Deus. Então será que eu tenho negado todos os dias a Deus? Porque amar é um ministério, pregar é um ministério, louvar é um ministério. E aí quando o pastor Rubem estava falando na palavra de terça-feira na rádio, que ele falou: passou o levita, numa palavra do samaritano, viu o homem no chão, não pegou. Passou o sacerdote, viu o homem no chão e não pegou. Passou um samaritano, que era um povo que para os judeus era considerado imundo, de pouca feição, sem valor. E o samaritano levantou aquele homem no chão, salvou a vida daquele homem. Qual tem sido a minha prioridade hoje? A minha prioridade tem sido o reino? A minha prioridade tem sido amar? A minha prioridade tem sido realizar o que o Senhor quer? Qual tem sido a minha prioridade? E essa palavra fala de muito sobre prioridade. Porque nós estamos falando de alguém que eu vou te dizer, quando eu prego sobre Jesus, eu estremeço mais do que tudo. Mais do que se eu fosse falar de Paulo, Abraão. Porque quando eu falo de Jesus, eu falo diretamente de Deus. Eu falo diretamente do atributo de Deus. E quando Deus criou um plano para salvar a minha e a sua vida, esse plano envolvia a morte de Deus. Mas naquele momento, uma parte da Trindade, Jesus, o Filho, tinha o livre-arbítrio de não querer.
Mas a Trindade é um só. Eles são um só. Então o plano de Deus é o plano de Jesus e é o plano do Espírito Santo. E na hora que aquele plano foi traçado, Jesus falou: eu vou. Porque a prioridade de Jesus era salvar. Continua sendo. Salvar a mim e a você. E ele falou: eu vou. E ele se humilhou. E ele se humilhou sem pecado algum. E a Bíblia diz que nele não havia o que condenar, não havia pecado. Se humilhou e como filho obedeceu até a morte de cruz. E às vezes nós vivemos renunciando à cruz. Ai, mas porque é muito pesado esse ministério para mim. Ai, porque eu não aguento. Ai, Senhor, por que isso? Eu estava aqui, eu tinha feito planos para esse bebê. Eu tinha feito planos de um chá revelação presencial. Eu tinha feito planos de um chá revelação cheio de abraços e beijos, de afetividade como eu sou. De que todo mundo, porque eu não consigo fazer nada para 2, 3 pessoas. Para mim tem que ser o mundo inteiro. Porque eu vou amando um, amando o outro, gosto de um, gosto de outro, quando vai ver... Pronto, Feira de Santana toda no chá revelação. E eu preparei, eu falei, não, eu quero um quartinho assim, eu quero as roupinhas assim, eu quero o kit berço assim. Eu fiz todos os planos. E sabe o que eu fiz? Eu esperei 5 anos do meu casamento para ter esse neném. E de repente Deus mandou o neném no momento que eu achava mais oportuno financeiramente, mais oportuno no meu casamento. Tava tudo ótimo. E aí veio o coronavírus. Me deixou em casa, sem ganhar comissão. E aí naquele momento, eu poderia desprezar esse momento e dizer, saco, mudou tudo. Tá um saco, mudou tudo. Vou ter que mudar meus planos, não vou poder ir pra feira ver meu pai e minha mãe. Não vou poder fazer meu chá de revelação lá. Mas eu não vou desprezar esse momento. Porque a palavra diz que o coração do homem faz planos, mas a resposta final vem de Deus. O Filho de Deus, Jesus, veio sem nada, numa manjedoura. Maria e José tiveram que fugir para dar luz a essa criança. Veio simples. E quem sou eu para estar fazendo exigências? Quem sou eu para estar fazendo exigências? Eu posso pedir com todo o amor do mundo ao Senhor, mas eu tenho que crer que esse Deus não vai me desamparar. E todas as vezes que alguém liga e pergunta assim, aí, Gel, como é que tá? Como é que tá o bebê, coronavírus? Às vezes eu falo assim, gente, eu tô ansiosa. Eu quero que tudo isso acabe. Mas sempre no final eu falo o seguinte, mas eu sei em quem eu tenho crido. Mas eu sei em quem eu tenho crido. Mas eu sei quem me chamou. Mas eu sei quem é o meu pai. Eu sei quem me escolheu, eu sei quem escolheu esse bebê. E se meu Deus é tão simples, se meu Deus tem atributos de tanta simplicidade, por que o meu filho tem que ser pomposo? Ou minha filha, não sei, o filho ou a filha, não sei. O bebê, por que esse bebê tem que ser pomposo? Não. É servo. É filho do Deus Altíssimo, é servo. É simples. É amável. E às vezes a gente fica murmurando, desprezando cada momento da jornada. O Deus que criou a história, Ele sabe o momento da jornada. Ele sabe o momento de parar. Mas nessa caminhada, o que eu aprendi? Aí eu fico desprezando a cruz. Realmente, a cruz é o preço do equilíbrio. Porque quando tudo vai bem, a gente nem
E a gente nem lembra que Deus existe. A verdade é essa. Infelizmente, parece que quando tudo vai bem, a gente não tem tempo para ler a Bíblia. Ai, olha, pastor, hoje eu nem pude ler. Nem me cobre porque eu estava no meu trabalho e aí chegou lá o dono e aí eu tive que ficar na reunião e daí tinha madrugada inteira para ler a Bíblia. Não é um compromisso que a gente tem com o pastor, com a pastora, com homens, não é. É quem tem sido a nossa prioridade. Quem tem sido, qual é a nossa prioridade? Gente, eu não vou mentir, minha oração mudou nos últimos dias. Minha oração mudou porque hoje minha oração é: escreve meu nome no livro da vida. Eu não quero que meu nome saia do livro da vida. Não quero que meu nome saia do livro da vida. E eu peço isso, falo: Senhor, toma a salvação de Alex, a salvação é individual. Mas eu oro. Eu oro para que o Senhor alcance Alex todos os dias, para que o Senhor me alcance todos os dias. Eu falo: Senhor, eu quero ver João Pedro no céu, eu quero ver Ana Raquel no céu, eu quero ver meu pai e minha mãe no céu, eu quero ver meus irmãos de Monte Sinai no céu. Eu quero ver os meus colegas de trabalho no céu. Essa é a prioridade. É essa a prioridade. Não é mais tempo. Não é mais tempo da gente estar perdendo tempo com coisas vãs. É tempo de se voltar para essa palavra. E naqueles últimos momentos, Jesus já estava perto de ser crucificado. Ele poderia muito bem estar falando assim: não vou ver os discípulos, porque eles já tinham tudo que eles tinham de ouvir, já ouviram. Tudo que eu tinha de pregar, já preguei. Tudo que eu tinha de ver, agora eu vou ficar um pouco com Maria e José, porque não tiveram muito tempo comigo. Mas não. Naquele momento, Jesus estava aproveitando para lavar os pés dos discípulos. Para lavar os pés dos servos. E ele fala: eu sou o mestre. Você diz que eu sou o mestre. Bendito, eu sou mesmo. Mas eu estou fazendo tudo isso para que vocês vejam que ninguém é melhor que ninguém no meu reino. Todos são um. Eu estou fazendo isso para que vocês vejam e tenham como exemplo. Porque eu não só falo, eu vivo. Eu sou, eu vivo. E será que nós temos tido credibilidade? Credibilidade de falar assim: eu sou servo de Deus vivo. É verdade. E os outros que estão ao redor falar: eita, ali vai mesmo. Ali vai. Tem muita gente aí fora que tem o coração do samaritano, que tem um coração na obra, que tem um coração bom. Bom porque Deus está nele, né? Que tem um coração disposto. Que a gente sabe que a fé sem obras é morta, né? E a obra por si só também não salva ninguém. Mas tem muita gente disposto e que ainda não conheceu Jesus de fato. E aí eu te falo: eu sou disposta. É tempo, sim, é verdade, Joseph. É tempo de despertamento. É tempo de despertamento. E aqui Jesus lavava os pés dos discípulos. E mais à frente, ele diz, fala: ora, se sabeis essas coisas, bem-aventurados sois se praticardes. Não falo a respeito de todos vós, pois eu conheço aqueles que escolhi. É para que antes se cumpra a palavra. E aí vamos lá, para o 26. Jesus respondeu: aquele a quem eu der o pedaço de pão molhado. Tomou, pois, um pedaço de pão, tendo-o molhado, deu a Judas, filho de Simão. E após o bocado, imediatamente entrou nele Satanás. Então disse Jesus: o que pretendes fazer? Faze-o depressa. E essa palavra é muito forte, gente. Porque é o seguinte:
Sempre que eu li essa palavra, às vezes eu passava despercebido, né? Mas aí Jesus fala, ele sabia, ele conhece eu e você. Ele conhece as nossas atitudes. E mesmo assim, ele nos dá a oportunidade de ser melhor. E muitas pessoas falam aí, não sei se vocês conhecem, de fato, a história de Judas. Judas foi escolhido para ser tesoureiro. Só que Judas, aí você pergunta, como tesoureiro, Jéssica? O Jesus e os seus discípulos, eles recebiam ofertas. E todo aquele dinheiro era para as despesas, né? As viagens, as comidas, o que eles iam precisar, os mantimentos. E todas as vezes que eles saíam, Judas pegava a bolsa, porque Jesus já tinha delegado aquela função para ele. Pega a bolsa, Judas. Judas pegava a bolsa. E ali ele era o tesoureiro. Só que o que acontecia? Judas roubava. A Bíblia diz que Judas lançava a mão no dinheiro. Mas todas as vezes que saía, ele levava a bolsa. Aí eu lhe pergunto, será que Jesus, sendo Deus, não sabia que Judas roubava? Sabia. E por que Judas sempre levava a bolsa? Porque Jesus não tomou assim e falou, Judas, você a partir de hoje não é mais tesoureiro. Sabe por quê, meu irmão? Porque assim como ele fez com Judas, ele faz comigo e com você. Até o final, até a vinda dele, todo dia ele nos dá uma oportunidade de consertar a nossa vida. Todos os dias ele dava a oportunidade de Judas se consertar. Mas Judas não se arrependia. No dia que a mulher quebrou o perfume nos pés de Jesus, um perfume caro, Judas falou, não seria melhor ter vendido esse perfume e distribuído o dinheiro aos pobres? Porque ele queria roubar do dinheiro, valia muito o perfume. E aí Jesus falou, eu não vou estar aqui para sempre. É melhor me honrar, eu não vou estar aqui para sempre, mas os pobres estão aí o tempo todo para vocês ajudarem. Mas Jesus sabia que a intuição de Judas era roubar. Lá em Lucas 6:70, olha só. Diz o seguinte, Lucas 6:70. Pois o diabo. Não. João. É em João. Não é em Lucas. Em Lucas 6 não tem 70. João 6,70 diz o seguinte. Replicou-lhe Jesus. Não vos escolhi. Eu em número de 12. Ele chamou 12. Contudo, um de vós é diabo. Judas. Será que nós temos atributo de Judas dentro de nós? Será que no momento que Jesus mais conta conosco, a gente vira as costas? A gente traz Jesus por um simples dinheirinho, por simples moedas, por uma simples comissão? Ah, mas eu tenho que mentir assim para poder ganhar essa venda. Porque eu ganhando essa venda é R$500 no meu bolso a mais, né? Será que nós temos? Porque o que determina de que lado nós estamos são as nossas escolhas. Jesus deixou bem claro o tempo todo que ninguém era obrigado a nada. Todos tinham livre-arbítrio. E o que eu e você temos feito com o nosso livre-arbítrio? E o interessante é que Jesus fala assim. E após imediatamente entrou nele Satanás. Jesus fala assim. Tomou, pois, um pedaço de pão, tendo uma olhada, deu a Judas, filho de Simão Iscariotes. E após o bocado, imediatamente entrou nele Satanás. Então disse Jesus, o que pretendes fazer, faze-o depressa.
No momento que nós tomamos escolhas que desagradam a Deus, quem nos direciona a partir daquele momento é Satanás. E nos últimos tempos a Bíblia diz: quem está limpo, limpe-se mais, mas quem está sujo, suje-se mais. O que eu quero seguir hoje? O que eu escolho seguir hoje? Será que Jesus tem sido minha prioridade? Será que o tempo todo eu penso em abandonar o ministério? Poxa, se Jesus foi traído, quem somos nós para não sermos? Quem somos nós para não sermos? E uma pessoa estava conversando comigo esses dias e falou assim: por que fulano tem inveja de você? E aí já tinha um tempo que isso me incomodava muito, alguns anos atrás, e eu comecei a pensar diferente. Eu comecei a pensar diferente. Eu falei: não, mas se a pessoa tem inveja de mim, algo de bom eu tenho. Se a pessoa tem inveja de mim, eu não preciso me afastar dela. Eu só preciso orar para que Deus dê a ela o que eu tenho. Eu só preciso orar para que Deus abençoe ela como tem me abençoado. Claro que eu vou ser prudente, mas eu não vou desprezar. Porque Jesus sentava à mesa com um traidor, mas ele sabia com quem ele estava lidando. Mas de nenhuma forma ele deixava de amar. O tempo todo Jesus sabia que Judas iria trair, mas Judas não foi maltratado. Judas não foi desprezado. Judas foi amado como qualquer um dos outros discípulos. Judas teve a oportunidade de escolha. E às vezes a gente precisa renunciar ao nosso orgulho, à nossa soberba, de se achar bom. E receber essas pessoas. Será que nós estamos prontos para sermos como Jesus? Gente, a igreja, quando algumas pessoas falam assim: ai, fulano da igreja tem tal defeito. Ai, fulano, a igreja é um hospital. A igreja é um hospital com pessoas doentes. Eu e você temos nossas doenças. Temos as nossas falhas. E nós estamos ali para ajudar. Para ajudar. E quando você olha também, isso é muito lindo. Quando Deus ministrou isso no meu coração à tarde, que às vezes a gente despreza quando a gente tem dentro do nosso meio um líder, um irmão transparente. Um irmão simples, um irmão de coração aberto. A gente se acha no direito de pisar, de se achar melhor, de achar que o outro é besta. Eu falei: Deus, por que o Senhor está me falando isso? De falar que o outro é bestão, de se sentir esperto em cima do outro. Eu falei: Deus, por que o Senhor está ministrando isso no meu coração? É porque quando Jesus estava lá no Getsemane e ele chorou, porque a Bíblia diz: Jesus chorou. E ele chamou os discípulos: ei, vocês dormem? Já é chegando a minha hora. Chamou várias vezes os discípulos dormindo. Ele só queria. Ele não queria nada além de presença. Ele não queria nada além de importância. Jesus, sendo Deus, se expôs os sentimentos, expôs a emoção dele ali. Ele estava triste. Ele estava indo para a cruz. Deus não pede que no momento da sua dificuldade na caminhada, você esteja feliz indo para a cruz, não. Mas que você esteja disposto. Porque você sabe que no terceiro dia, você vai ressuscitar. Porque você sabe que no terceiro dia, a vida eterna lhe espera. Porque você sabe que através daquela leve e momentânea tribulação que produz perseverança, te levará a lugares inatingíveis,
te levará a pessoas que precisam desse evangelho. E Jesus se expôs. Porque, gente, evangelho é isso. Evangelho é transparência. Evangelho é verdade. Isso é que é evangelho. Sabe o que eu me sinto bem-aventurada? Bem-aventurada de ter pais pastores. Alguns filhos de pastor falam assim: nossa, muito ruim ter pai pastor, porque a gente vê todo o sofrimento dos pais, a gente vê os defeitos dos pais. É muito ruim ser filho de pastor. É muito bom ser filho de pastor. É muito bom. Sabe? Porque você vê o evangelho nu e cru como ele é. Você vê que toda família tem problemas. Você vê que todo mundo é triste, fica triste. Você vê que todo mundo um dia se abate. Mas o mais bacana de tudo isso é que quando no nosso meio a gente tem alguém que fale assim: levanta. Levanta. Olha, eu tô aqui. Jesus só queria que os discípulos que acompanhavam ele no Getsemane olhassem dentro dos olhos e falassem: eu sou teu até o fim. Ou que nem falasse com o olhar, dissesse: eu estou com você. Mas eles dormiam. Desperta, ó tu que dormes. Desperta, ó tu que está vendo o sofrimento de Jesus e está parado. Está fingindo que não é um deles como Pedro. Desperta. Não é mais hora de estarmos lutando entre os nossos. Não é mais hora de estarmos lutando cristãos contra cristãos. Não é mais hora de estarmos defendendo os nossos achismos. O que Deus acha de tudo isso? O que Deus defende de tudo isso? É simples. Às vezes você fala: eu não sei a quem seguir, eu não sei o que pensar, porque eu não sei nem o que é justo. O que é justo é o que Deus pensa. O que é justo é o que Deus fala. O que é certo é o que Deus fala. E a gente só vai conseguir ter esse discernimento se a gente tiver caminhada com Deus, para olhar e falar bem assim: Deus não se agrada que eu minta nisso. Deus não se agrada. Sabe, gente, eu vejo Judas traiu Jesus, mas Pedro também. Tão quanto. Sabe por quê? Porque muitos de nós estamos como Pedro, crente agente secreto, não defende a causa de Cristo. Estão falando: ele é um deles. Lá vai Jéssica ali, ó. É uma deles. Jéssica se parece com ele. Mas só porque Jesus estava em desvantagem aparente, porque Jesus estava sendo crucificado e por medo de ir para a cruz também. Aí Pedro fala: não, vocês estão enganados, não sou eu. Mas e por que depois ele ficou lá com o espírito de culpa cortando a orelha de Malcolm? Por que ele tomou aquela atitude que não foi uma atitude equilibrada? Porque ele não conseguia renunciar à carne dele, ó, à pedra que existia nele. Não conseguia. E negou Jesus. Pedro negou Jesus porque ele era maldoso. Ele negou Jesus por medo. Ele negou Jesus por medo do que iam achar. Ele negou Jesus por medo que depois que Jesus fosse, ele tivesse represálias. Ele negou Jesus. E nós, em um momento como esse, do mundo, onde todo mundo se degladia, nós precisamos se posicionar como servos do Senhor, com atitudes do Senhor, como Jesus agia. Jesus era justo, atitudes lineares. Jesus um dia pensou que era melhor fazer assim, Jéssica. Outro dia Jesus achou que não era melhor. Ia e voltava, cocheava em dois pensamentos. Não! Jesus era linear.
as atitudes dele eram previsíveis. Porque quem sabia os atributos dele, quem conhecia ele, sabia que ele ia parar a tempestade. Mas como os discípulos ali naquele barco se desesperaram, esqueceram até os milagres que já tinham presenciado, não sabiam que Jesus ia acalmar a tempestade. E às vezes eu e você estamos assim, cocheando em dois pensamentos. Porque eu não posso falar isso, não vou desagradar. Não importa se você vai desagradar um e a outro. O que importa é agradar a Deus. Não é mais tempo da gente estar sendo delicado, como diz assim, escondendo as máculas. É tempo de verdades. É tempo de mudança de verdades. Jesus em nenhum momento escondeu que tinha um traidor, não. Ele falou, tem um traidor na mesa. Ele se importou de que os discípulos iam ficar pensando, meu Deus, será quem é? Ficar aquele burburinho? Não. Quem sabia que era o traidor? Sabia. E aí quando perguntam, Jesus também não ficou cheio de mistério, não. Ele falou, quem eu molhar o pão e der a boca, é esse o traidor. É isso aí. É tempo de nos ajudarmos. É eu chegar para meu irmão Gleidson e perguntar, Gleidson, me dá uma opinião, meu irmão. Você acha que eu fui certa em agir assim com Alex? E Gleidson não querer me agradar, falar, olha, Jéssica, você foi errada, você está errada. Sem se importar se ele vai perder aquela amizade ou não. Sabe por quê? Porque importa é levar a verdade. A Bíblia diz, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Com mentiras não dá. Com meias verdades não dá. Não dá. E hoje essa é a palavra que Jesus quer trazer para nós. Qual tem sido a nossa prioridade? Será que nós temos nos amado? Eu estava assistindo um seriado, Alex gosta muito de seriado de guerra. E guerra de pirata, eu não lembro o nome. E eu ficava abismada porque toda hora o plano mudava. De repente, quem era parceiro era inimigo. E aí no meio do campo de batalha, imagine aí, no meio de um campo de batalha, a gente falasse, gente, quem está de verde é parceiro, e quem está de amarelo é inimigo. Vamos montar aqui uma estratégia. E de repente, no meio dos de verde, levanta um que discorda da estratégia no meio da guerra, e começa a atacar os seus. Porque aquele seu não quis fazer como ele queria. E aí começa a se degladiar. E começam a se matar. O exército inimigo nem vai ter mais problema. Porque os de casa já estão se matando. Os de casa já estão guerreando. Os de casa já estão ofendendo. Há uma estratégia montada por Deus. E essa estratégia é ir por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. E nesse ide, eu chamar, vamos pastor Rubem aqui, vamos levar o ide, vamos pastor Jeane, vamos Gleidson, vamos Viviane, vamos Janete. Mas no meio do caminho eu vi Gilza de rosa. Eu não gostei que Gilza estava de rosa. Gilza, você não pode fazer o id, porque todo mundo está de verde e você está de rosa. Gente, essa atitude de perder o foco, de perder a estratégia, odiando o irmão, é uma atitude satânica. É uma atitude maligna. É uma atitude que Satanás fez no céu. Será que a gente não consegue entender isso? Que as coisas estão se repetindo. É muito simples. As coisas estão se repetindo. E de repente a gente vê no meio do povo uma rebelião. E de repente
ministério dele inteiro, deixando as diretrizes, preparando o caminho. Mandou outros profetas antes, Isaías preparou o caminho. João Batista preparou o caminho. Jesus veio, preparou a jornada. Jesus veio, se entregou por mim e por você. Esse era o preço. Olha o filme de guerra, sempre há um preço a pagar. Olha, se vocês querem a paz, se vocês querem trégua, então vocês vão ter que entregar o líder de vocês para morrer. E é assim que acontece. E o líder foi o primeiro a dizer: epa, eu vim foi para isso. Eu vim mesmo, foi para morrer. Para levar a salvação para mim e para você. Para que essa salvação alcance o seu vizinho, para que essa salvação alcance o seu irmão, seu primo, o seu tio, todos os seus colegas de trabalho. Em verdade vos digo, quem recebe aquele que eu enviar, a mim me recebe. Vamos receber bem, vamos ser bons hospedeiros. Vamos ser bons hospedeiros. Nós podemos saber que aquele que estamos recebendo é o traidor. Mas nós temos um garantidor. E esse garantidor se chama Jesus. Esse garantidor se chama Jesus, meus irmãos. Vamos orar. Vamos orar. Vou colocar aqui a canção. E vamos estar assim, agradecendo ao Senhor. Mesmo que haja um traidor na mesa, vamos agir como Jesus. Vamos agir como Jesus. Vamos fazer como Ele nos deixou, o nosso ministério. Vamos seguir esses passos, porque como Ele disse, eu fiz, eu dei exemplo para que vocês possam fazer. Que nesse momento nós não desprezemos a cruz do Senhor. Eu anotei uma frase de impacto que diz o seguinte: Deus ministrou no meu coração enquanto eu fazia a ministração, escrevia. E Jesus falou assim: a oportunidade está lançada. A oportunidade está lançada. A oportunidade de sermos melhores está lançada. Jesus não deixa que eu seja Judas. O preço foi alto. Judas depois se matou. Porque nem mesmo ele conseguia enxergar a bobagem que ele tinha feito usando o livre-arbítrio dele para matar Jesus. Aleluia, que Deus abençoe a cada um de nós. De um pecador, que o Senhor esteja abençoando cada um de vocês, me abençoando, abençoando nossas famílias. Gente, vamos nos unir, gente, vamos estar próximos. Não vamos guerrear entre a gente. Não há divisão de placa. Não há divisão de placa. Deus te abençoe, Deus abençoe cada um de vocês. Vamos estar de mãos dadas, gente. Vamos levar o Evangelho. Oh Senhor, que nossa geração leve o Evangelho para toda criatura, gente. Para toda criatura. Não há criaturas indignas. Não há. Todos são dignos de receber o amor do Senhor. Oh, que o Senhor esteja nos abençoando. Obrigada, Jesus, por essa palavra. A glória é toda de Jesus. A glória é toda de Jesus. Obrigada, meus irmãos, por me ajudarem na caminhada, por estarem próximos, por as palavras, pelos bons dias, pela mão estendida. Que Deus continue te abençoando também, pastor Edmar, Iranedes, Joseph, Tia Genete, Gleidson, Viviane, cada um de vocês que está aqui, Ingrid, Nari. De um pecador tu declarou. Oh, Gilza, estamos juntas, minha amiga. Vamos entrar nessa guerra para levar a palavra do Senhor, sem
Jesus no nosso meio. Vamos levar essa palavra de Jesus libertadora, linda, para cada um dos que nós conhecemos. Se comprometa com esse Deus. Aceite esse Deus. Aceita. Aceitar Jesus é diário. Jesus tem falado isso. Aceitar Jesus é diário, é diário. Vamos negar, gente. Vamos nos negar. Oh, meu amigo. E eu tava com saudade de ouvir suas canções. Vou passar aí no grupo sua canção. Nós iniciamos, Joseph, com a sua canção. Nos leva além. Deus abençoe cada um de vocês. Daqui a pouco a live vai cair. Deus abençoe. Guarde. Que Deus esteja cuidando de cada um de vocês. E não nos esqueçamos, nessa guerra, vamos dar a mão para aquele soldado ali ferido, ó. Vamos curar as feridas desse soldado. Vamos amar. Amar, amar. Como Jesus amou. Que Deus abençoe o pastor Edmário aí. Um beijo. Deus abençoe a cada um de vocês. Aleluia. Pra você.